Américo Sampaio, pesquisador do programa Cidades Sustentáveis. Boa tarde para você, Américo. Tudo bom? Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes da CBN. Vamos falar aqui de uma iniciativa de Campina Grande, na Paraíba, que quer ampliar a arborização da cidade. Como? Exatamente. A exemplo do que já vem acontecendo em muitas cidades, mundo afora, e a gente pode destacar aqui Nova York, que chegou à meta de 1 milhão de árvores plantadas. Campina Grande quer atingir a seguinte meta: ter pelo menos 2 árvores por habitante. Então, Campina Grande hoje tem lá uma média de 400 mil habitantes e pretende chegar numa meta de 800 mil árvores. Então, eles vêm articulando um conjunto de projetos, né, de iniciativas, basicamente com as secretarias de obras e meio ambiente, que visa não só fazer trabalho de plantio de árvore, mas também campanhas de doação de mudas, de estímulo, enfim, horticomunitária, jardinagem e também toda a parte educativa com as escolas. E é importante lembrar a importância que é a questão da arborização urbana, não só do ponto de vista estético e também climático, mas fundamentalmente relacionado à questão da saúde. Sem dúvida. E ele já tinha um projeto já anterior que acabou, digamos assim, impulsionando toda essa história, essa ideia. Exatamente. Eles tinham o Adote uma Árvore, que era uma ação da Universidade Estadual da Paraíba, que fazia mutirões de plantio, fazia distribuição de mudas, e aí agora eles estão com outras iniciativas da Prefeitura Municipal, como Minha Árvore, ou também o programa Habite-se Ecológico, que faz não só esse trabalho de plantio e de doação de muda e de estímulo a essa arborização urbana, mas eles fazem uma coisa interessante também, que muitas cidades brasileiras ainda não avançaram, que é o processo de inventariar todo os seus bens naturais. Então, fazer um inventário do que a cidade tem no tocante à arborização, quer dizer, quantas árvores a cidade tem, dessas árvores, quantas estão saudáveis, quantas não estão saudáveis, quais são as espécies, se são espécies naturais daquele território ou não. Quer dizer, todo esse processo é muito interessante, justamente para você conseguir estipular metas e, a partir dessas metas, conseguir criar o conjunto de políticas necessárias. Eu queria destacar aqui, Fernando, uma pesquisa feita no passado no Canadá, que é bem interessante, que é o seguinte: eles chegaram à conclusão, fizeram avaliação em alguns bairros e chegaram à conclusão que os bairros com alta arborização urbana, elas trazem benefícios em 2 sentidos para os cidadãos. Primeiro, você tem uma queda radical de doenças respiratórias, doenças cardiovasculares e hipertensão. Então você vê que tem uma ligação direta entre a arborização urbana e a questão da saúde. E outra conta interessante que eles chegaram nesse estudo é que se você tem 10 árvores ou mais por quarteirão, você tem um impacto na sensação de bem-estar do cidadão que é equivalente a um acréscimo de salário de $10 mil. Então é interessante, não tem muito como, não é uma conclusão assim absolutamente científica, porque a gente está falando de percepção de bem-estar, mas o que eles chegaram é que os níveis de percepção de bem-estar de pessoas que moram em quarteirões com 10 árvores ou mais, quer dizer, quarteirões bem arborizados, é semelhante à sensação de bem-estar de pessoas que tiveram um acréscimo no seu salário, na sua renda, de cerca de $10 mil. Então é interessante a gente notar a importância que tem a arborização urbana para todos. E a hora que você falou dessa história, eu já me lembrei o seguinte: estamos no outono, daqui a pouco começa a ficar aquele clima seco nas grandes cidades, aquele monte de gente, sabe, tossindo, quer dizer, as doenças respiratórias nessa época do ano aumentam e muito. Se tivesse mais árvore, poderia ajudar e muito, né? Exatamente, Fernando. E é importante sempre destacar a questão da democratização e da cidade como um espaço que exige e precisa ser igual para todos. Infelizmente, na maioria das cidades, em especial aqui em São Paulo, nós temos nas regiões nobres muita arborização urbana, quer dizer, bairros bem arborizados, com bastante verde e praça, mas as periferias acabam ficando esquecidas nesse processo, então com ausência de praças, com ausência de árvores, de área verde. Então é importante democratizar, porque é justamente nas periferias onde você tem menos estrutura de serviços básicos. Então, quer dizer, você tem menor arborização, o que prejudica a saúde das pessoas que moram na periferia, e é justamente lá que não tem infraestrutura de saúde
saúde para conseguir absorver. Então, na verdade, você reitera a desigualdade por outras vias. Então, é sempre importante destacar a questão da arborização e da democratização da cidade. É um tema muito importante para a gente ficar atento e tomara que a experiência de Campina Grande inspire aí outros gestores públicos, Fernando. Tomara. Américo, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa tarde para você. Até a próxima. Obrigado, boa tarde. Vamos para o